Boa noite, Carlos Kildare por aqui, no perfil Motivação Estoica. Esse perfil foi idealizado e criado por mim e convidei algumas pessoas para tratar do tema do estoicismo, mas resolvi ampliar, como eu gosto de ampliar. O estoicismo é uma filosofia muito interessante, que trata do ser humano, dele ser humano ser cada vez mais ativo, cada vez mais senhor de si. Deixa eu ver. A luz está bem? Está ok? Deixa eu ver se eu ajudo aqui um pouquinho. Vou botar um pouco mais de luz. É isso aí. Vou esperar as pessoas chegarem. Quem estiver por aí, me disser se está ok, se está me ouvindo bem, se está me vendo bem. Vocês podem fazer perguntas e estarei disponível para tratar dos assuntos. Esse tema, como ter paz interior, veio a partir de uma publicação que eu fiz no meu perfil carloskildare.br. Esse perfil é o meu perfil profissional e estou tratando a respeito das cartas deste livro aqui. Deixa eu pegar. Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Excelente livro. Então resolvi fazer comentários, uma publicação de comentário de cada carta, das 31 cartas que estão neste livro. Então, estou na carta 6, fiz a publicação da carta 6 ontem, e na publicação que fiz, teve algo que me chamou bastante atenção, que foram as camadas de atuação, as camadas de círculos concêntricos, com o mesmo centro, que compõe o ser humano. E aí eu resolvi fazer essa live, porque eu achei o tema tinha que ser aprofundado. Não só uma só publicação para tratar do tema não seria suficiente. Então essa live vai ficar gravada, as pessoas estão aí sendo convidadas e falarei para os que estiverem presentes e também para os que virem essa publicação depois de ser salva. Tá bom? Então, como ter paz interior? E como não ter paz interior? Como hoje está muito mais comum não ter paz interior. Isso é muito mais comum hoje. Por quê? Porque as pessoas estão atuando num campo e alimentando um campo de atuação que dá confusão. Então, tem 3 campos de atuação. O primeiro que eu vou falar é o mais interno, é o mais real, que é o campo da vontade. E aí está o coração humano. Esse coração humano, ele não tem como falsear a sua atuação. Ele pode tentar esconder o que está fazendo do olhar do outro. Mas falsear não tem. Certo? Então, olha só. A atuação da vontade humana, que é o primeiro campo de atuação, a vontade humana, essa vontade humana, ela vai se manifestar sempre na ação. Mesmo que a pessoa faça de forma dissimulada, quando ela estiver escondida, sem ter o outro olhando, a atuação dela, que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai agir da forma que ela se sente mais à vontade. Então,
percebamos, né? Se a pessoa age, e principalmente se ela repete a ação, é porque ela quer aquilo. A vontade dela está ali. Mesmo que ela diga que deseja outra coisa, mesmo que ela minta para si mesma, que é bem comum. Então as pessoas mentem para si mesmos, mentem para seus amigos, mentem para sua família, mentem para todos e principalmente mentem para Deus. Então na hora que a pessoa age de forma a falsear, a esconder o que ela quer realmente, ela vai ter um trabalhão, porque naturalmente a vontade dela vai estar sendo manifestada na ação dela. Então a pessoa diz, eu quero muito estudar, quero muito me aprofundar, quero muito ser bom. E não exerce, não atua dessa forma. Ele não estuda, se ele não se esforça por ser bom, nem se esforça por ser bom, muito menos age de forma bondosa, então a vontade dela não está aí. É claro isso, é evidente. Então, estamos aí com uma camada, que é a primeira camada, que é a camada da vontade, que é uma camada que a pessoa não tem como falsear. A vontade dela está sendo manifestada o tempo inteiro ali, diuturnamente, de noite e de dia, 24 horas por dia, mesmo que ela faça de conta que aquilo não é real, mesmo que ela faça de conta que aquela atuação dela é uma atuação motivada por algo externo, motivada por um inconsciente que a domina, motivada por um ser que está possuindo ela. Ela está agindo como ela quer. Há um conflito. Claro que há um conflito, há uma disputa. Às vezes a pessoa quer uma coisa e ela, às vezes, consegue, quando ela está forte, com fortaleza no espírito dela, na alma dela, você tem fortaleza, ela consegue esforçar-se para executar. Quanto mais ela se enfraquece, mais ela está sujeita a submeter ao alheio. Né? E esse alheio, por quê? Ela não é nada, praticamente, ela está anulando-se enquanto pessoa, então ela tem que ser preenchida por algo. Então ela preenche o que é da moda, o que todos gostam, o que as pessoas querem ver nela, o que ela escuta que as pessoas querem dela. E aí ela fica num conflito entre os vícios dela, que todos nós temos fraquezas, e essas fraquezas repetidamente se transformam em ações, hábitos viciosos, e também tem a questão desse dominar-se pela ideia do outro. Né? Então a pessoa, quando ela se anula enquanto gente, enquanto personalidade, ou ela assume a ideia alheia do outro para agradá-la, para fazer parte de um grupo, ou também ela pode simplesmente criar uma situação para ela que é mais fácil, né? De ela submeter ao que está sendo entregue para ela, apresentado, e ela se torna uma pessoa, como José Ortega y Gasset falava de um homem massa, um homem massificado. Ele não tem personalidade, ele não tem autenticidade. Então ele age de acordo com a ideia do outro. Mas eu estou entrando em várias questões aqui junto com essa divisão dos campos de atuação. Vou agora fazer a divisão dos três e vou aprofundar detalhadamente cada um. Não vai ser longo, tá? Então o primeiro campo de atuação é o campo da vontade, onde se manifesta a ação humana.
E esse campo da vontade não pode ser falseado, então tem que ser manifestado. Então, é o eu real, é o eu em ação. Então, se a pessoa se anula, ela assume o que o outro quer dela e assume também uma ideia que parece ser possuída. Claro, às vezes pode ter a pessoa enlouquece, ela fica numa confusão, ela entra numa fantasia, ela entra numa inatividade tão grande que ela entra numa confusão. Então, esse é o primeiro campo da vontade, é o real, é o que acontece sempre. O segundo campo é da mente, e esse campo de atuação da mente é um campo onde tudo é possível. Por quê? Porque ele é uma elaboração pessoal de cada um de nós. Então, cada um de nós elabora da forma que bem quiser, bem entender. Certo? Então, essa elaboração, ela pode tocar mais no que é real e tocar mais no que é fantasioso. Então, na hora que ela toca mais no que é real, ela é impulsionada pela vontade, que é o campo do real, a agir. E ela atua. Então, ela fica num campo mais equilibrado, mais coeso, mais coincidentes nas vontades, nos desejos, nas vontades, nas ações. O da mente, a pessoa ela é um joguete. Então, esse joguete é que faz com que a pessoa perca a paz interior. Então, a mente, ela elabora, é o campo de elaboração dos pensamentos e dos sentimentos. Como elaboração pessoal, você pode criar um pensamento totalmente ligado, atrelado à realidade, ou pode criar um pensamento totalmente afastado, distanciado dessa realidade, totalmente ilusório e fantasioso. Então, na hora que você cria isso, você cria a sua paz ou você cria a sua confusão interna, certo? O seu adoecimento, o seu sofrimento. Então, o campo da mente é um campo de elaboração dos pensamentos e sentimentos. E o terceiro campo é o campo da fantasia. Esse campo da fantasia é o campo da inutilidade que advém da ilusão que a pessoa constrói para si mesma. Então, neste campo, só tem morado o que é falso. Como quando no campo da vontade só tem morado o que é real, no campo da fantasia só tem morado o que é falso. E o que é falso não tem como funcionar como suporte para a ação. Então a pessoa começa a ficar distanciada da ação. Ou então ela começa a imitar a ação do outro, criar uma ação totalmente distanciada só para cumprir tabela, para cumprir o script social, para ser algo minimamente compreensível aos outros participantes, para manter as necessidades básicas. Então, esse campo da fantasia, a pessoa vai se distanciando do real, ao ponto que ela não é impulsionada de forma nenhuma à ação. Então, ela não tem suporte para a ação. Ela só tem suporte, ela só estimula a mente retroativamente. Então, ela alimenta a mente retroativamente para pensamentos e sentimentos que podem ser, que são ilusórios. Mas também pode ser, é ilusório. Então, tudo nesse campo é ilusório. Fantasia, o campo da fantasia é ilusório. Então, só estimula uma retroalimentação dos pensamentos e sentimentos ilusórios, falsos. Então, você fica vivendo a falsidade em si, internamente. Então, você vai se distanciando da realidade, vai se distanciando do que é real. No estoicismo, as pessoas vivem mais perto,
se esforçam para viver mais perto, aproximado do real. E elas assumem uma posição de ser reais nas próprias vidas, serem seres autênticos. Vê uma meta de alguém que quer se tornar e se esforça para atingir aquela meta, para seguir naquele caminho. Então, aí a pessoa, ela não tem como não ser real, não estimular a vontade. E a mente vai ter que ser trabalhada neste campo, para se aproximar do real, se aproximar do que é verdadeiro nela. Certo? Então é isso. Deixa eu ver aqui. Então, citar rapidamente os 3 campos de atuação, novamente. Só os 3 e o tema geral. Primeiro campo é a vontade. É o campo da manifestação da ação e sempre revela a real pessoa que ela é, que ela se tornou. O segundo campo de atuação é o da mente. Aí é um campo de elaboração subjetiva dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E este campo, ele pode se aproximar do verdadeiro, levando à vontade, à ação, ou ela pode se aproximar do falso, estimulando a fantasia e o distanciamento real. E o terceiro campo, que é fantasia, é o campo da inutilidade, que advém da ilusão. Então a pessoa ela se distancia do real e ela fica totalmente improdutiva quanto à vida real. Fica totalmente improdutiva no que se trata da vida real, no que se refere à vida real. Então ela fica totalmente desnorteada, desorientada. E na carta 6 lá do livro, o diabo, mal danado, fala para o seu aprendiz, o sobrinho dele, Vermelindo, que justamente isso, estimule as pessoas a ficarem cada vez mais dentro do campo da fantasia. Certo? Então, na hora que a pessoa vive no campo da fantasia e se distancia do real, ela está cada vez mais adoecida. E ela está cada vez mais enredada em uma teia de difícil saída. Porque a mente dela já trabalha para favorecer a fantasia. Então a mente, com a elaboração de pensamentos e sentimentos, vai estimular falso, vai estimular a não ação, estimular se prostrar numa situação e reclamar da vida, reclamar do que é real e adoecer totalmente, sair totalmente da realidade, descompensar. Então, para ter paz interior. Olá, muito bom. Para ter paz interior. Então, primeiro, tem que viver com sinceridade. A sinceridade é o seguinte: a pessoa ela tem que sentir, esforçar-se por sentir, pensar, falar, agir de modo coincidente. Aí está a sinceridade. Sentir, pensar, falar e agir de modo coincidente. Então, se possível, agir mais do que fala. Falar mais do que pensa. Pensar mais do que sente. E sentir a partir do que é produzido na própria ação. Então a pessoa tem que pensar a própria ação. E aí ela vai ter que pensar a própria ação. Ela vai ter que sentir a própria ação. Ela vai ter que falar no trato da ação dela, motivada por interesses virtuosos. Então a virtude, que é o segundo ponto aqui,
Então, viver com sinceridade é o primeiro ponto para a pessoa ter paz interior. Então, ela tem que ter sentimento, pensamento, fala e ação coincidente. E ela tem que privilegiar a ação, e da ação todo o resto vai advir. Então, a ação, ela tem que agir mais do que fala, falar mais do que pensa, pensar mais do que sente. E o que ela sentir tem que ser produzido a partir da própria ação dela. Isso aí ela vai ter uma vida com sinceridade. O segundo ponto, para se ter paz interior, é viver com generosidade. Generosidade é muitas vezes entendido como a pessoa ser desprendida. E é também. Faz parte da generosidade. Mas a generosidade é nobreza de ação. Nobreza. Então, generosidade vem de uma origem nobre. Um gene nobre. Então, na hora que nós temos todos um gene nobre, nós temos uma origem espiritual humana. Então, nós temos essa origem nobre. E a gente tem que reconquistar na nossa ação essa origem nobre. Então, a gente tem que reconquistá-la a partir das virtudes. Então, na hora que a pessoa se esforça para agir em prol das virtudes, para que as virtudes vivam em si, ela vai alimentar isso no cotidiano, ela também vai ter que lutar para que morram os vícios, para que, por inanição, não que você vá lutar com os seus vícios, para matá-los, não, você não vai alimentá-los, você vai alimentar as suas virtudes, esforçar-se por elas, agir no sentido delas, para que você pense e sinta de acordo com uma ação virtuosa. Se você não alimentar seus vícios, eles vão deixar de existir. E como não alimentar os vícios? Alimentar a virtude, alimentar o que é bom em você. Certo? E aí tem um terceiro ponto, que é viver com coragem. Muito importante, mas ele reúne os outros dois. É de seguir continuamente na sua vida, sendo sincero, ou seja, tendo ação, fala, pensamento e sentimentos coincidentes, produzido a partir da própria ação, da própria realidade da ação, e sendo generoso, ou seja, estimulando a própria virtude continuamente e não dando espaço para seus vícios. Seus vícios têm que ser mortos por inanição, certo? Então, só para fazer o arremedo aí final, os 3 campos de atuação são vontade, que é o campo da manifestação da ação, que é a sua realidade, mesmo que você negue, diga que não, é a sua realidade. Tudo que você está fazendo é a sua realidade, é quem você é quem você se tornou. O segundo campo de atuação é o da mente. Esse campo da mente é uma elaboração subjetiva, que você elabora seus pensamentos e sentimentos. E nessa elaboração subjetiva, pode adentrar tudo. Pode adentrar o que é real, você pode pensar a sua ação real, meditar sobre ela para alterá-la, ou você pode pensar algo falso, se distanciando do real, fantasiando as coisas, criando ilusões. E aí você vai estar criando um outro campo de atuação, que é o da fantasia. O campo da fantasia não é um campo para existir inicialmente. Era para ter apenas o campo da vontade e da mente. E a mente ia retroalimentar a vontade de modo virtuoso. Mas, como a mente possibilita que as pessoas não ajam de forma virtuosa, faz com que essas pessoas elas acabem
produzindo um outro campo, que é o da fantasia. As pessoas que não agem de forma a viver a realidade virtuosa da humanidade, do que é humano, do que é bondoso. Certo? Então a pessoa cria um campo da fantasia. E esse campo da fantasia vai enfraquecer cada vez mais o ser humano e vai roubar a paz interior desta pessoa. Então, na hora que rouba-se a paz interior dessa pessoa, ela começa a adoecer. Então, ela vive num campo de fantasia. Se isso for estimulado, ela vai gerar os vícios dela. Então, os vícios vão ser uma estimulação mental se distanciando da virtude, da ação virtuosa. Então, aí, cria-se o falso, e o falso é o que é dito de mal. O ser humano produz o mal aí. Então existe a vontade, a mente, como elabora pensamentos e sentimentos, ela elabora de modo falso, e ela pode agir de forma maldosa, ou seja, distanciada da virtude, de forma viciosa e maldosa. Então isso aí cria o campo da fantasia, e o campo da fantasia é o campo da inutilidade, que advém da ilusão. E o campo da fantasia não é base de suporte para a ação real. É ação falsa, falseada, ação que quer se impor no mundo como algo real, mas não é. É fantasia, é pura fantasia. Então, para restituir isso, tem que se ver com sinceridade, ter uma ação coincidente, ação voltada para a virtude, uma ação coincidente com a sua fala, com o seu sentimento, com o seu pensamento. Todos retroalimentando a ação. Todos voltando-se para a ação. Então, a ação é o alvo. É o alvo, é o motivo da existência. Então ela tem que viver para fazer o bem. Então viver para fazer o bem é isso, é ser sincero no caminho da virtude. Ou seja, fazer o bem, agir bem, falar bem, em prol do bem, pensar em prol do bem, sentir em prol do bem. Então você tem que agir mais do que fala, falar mais do que pensa, pensar mais do que sente. Esse é o grau de prioridades. E tudo tem que ser voltado para a sua ação. Então, viver com sinceridade é viver em prol das virtudes, buscando ser virtuoso. Então, nesse esforço pelas virtudes, você alimenta as virtudes, preenche o seu dia, o seu cotidiano, na busca das virtudes, com a sua ação, com a sua fala, com o seu pensamento, com o seu sentimento. E aí você mata por inanição os seus vícios, que eles não vão ser alimentados. E o terceiro ponto, que talvez seja o primeiro, é ter coragem para viver continuamente sendo sincero e generoso. É isso que eu queria falar. É uma live, não sei quanto tempo deu, mas ficará salva e quem quiser assistir estará disponível no meu perfil, no perfil Motivação Estoica, né, que é um perfil idealizado, criado por mim, para trazer ideias do estoicismo. Então tá, abraços para vocês, live inaugural do perfil vai ficar salva aqui. E também vou tentar colocar no meu perfil carloskilderi.br. Abraços, tudo de bom para vocês.